Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Amém. A palavra de Deus diz em Gênesis 37, 5: certa noite José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra essa que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, eu estou aqui, usa-me como instrumento em tuas mãos, porque tu és o Deus que responde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e realiza sonhos. Tu és aquele que não muda, Senhor, mas é o mesmo para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Em Gênesis 37, ele começa com uma narrativa que Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. José tinha 17 anos e cuidava do rebanho de seu pai, com seus meus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. José era filho primogênito de Jacó com Raquel, e ele amava muito José porque ele havia nascido na sua velhice. Então José, ele era um sonhador, e em um determinado momento, nos versículos seguintes dessa palavra que eu acabei de ler, José, ele tem um sonho, e ali ele vê seu feixe se levantar, e um dos seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos rodear o feixe dele e se curvar diante dele. Em outro momento ele tem outro sonho, em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. E esse sol e a lua era o seu pai e a sua mãe, e as 11 estrelas os seus irmãos. Querido, agora cuidado para quem você conta os seus sonhos. Isso poderá suscitar nas pessoas o ódio e a inveja. Eles poderão até querer te matar por causa dos seus sonhos, pois acharão grande demais para se cumprir na sua vida. Deus, Ele está te dando sonhos. Deus é um Deus que está te dando sonho, mas o Deus que te dá sonho, Ele é capaz de realizá-los na sua vida. Então, querido, aquilo que Deus colocar no seu coração, os sonhos que Ele colocar na sua vida, então creia que Ele irá realizar na sua vida, porque Ele é o Deus que realiza sonhos. Agora nós devemos ter cuidado para quem contamos os nossos sonhos. Você tem contado seus sonhos para quem? Essas pessoas com quem você tem compartilhado seus sonhos, elas praticam a mesma fé que você pratica? Ela conhece o mesmo Deus que realiza sonhos, que muda a história? Ou elas são um tipo de pessoas que não irão te impulsionar para que você viva os teus sonhos? Porque tem pessoas que, quando nós contamos os nossos sonhos, a primeira coisa que nós ouvimos: isso não é para você, isso não é para você. Você realmente é um sonhador, mas o Deus que te deu o sonho, Ele é capaz de realizar na sua vida. Então creia, querido. Agora, você de fato tem, esperado em Deus? Você de fato tem aguardado no Senhor para que os sonhos deles, os seus sonhos se realizem?
que você tem sonhado? E quanto você está determinado para que esses sonhos se tornem realidade na sua vida? Porque nessa noite eu quero falar de sonhos e realizações. Sonhos e realizações. Você parou de sonhar? Você parou de sonhar? Ou você achou que aquele sonho que você tinha não era capaz de se cumprir na sua vida? O quanto você tem, se preparado para que esse sonho se realize na sua vida? Com o que você tem sonhado? Essa é a pergunta hoje para você. O que você tem sonhado? Porque o Deus que tem te dado esse sonho, Ele é capaz de realizar. Então creia somente, porque Ele vai fazer com que esse sonho se realize na sua vida. Ele é o Deus que realiza sonhos, querido. Mas Deus, Ele não é um Deus qualquer. Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus que está vivo, que Ele está próximo de mim, de você. Agora, queridos, José, por causa dos seus sonhos, ele foi jogado numa cisternas e depois vendido para os ismaelitas por 20 peças de prata. Ele foi levado para o Egito e ali ele é vendido para Potifar. Potifar, ele era um egípcio, capitão da guarda de Faraó. Mas a palavra de Deus em Gênesis 37 fala que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Querido, se você se mantém na presença de Deus, se você o busca, se você o anseia, por mais da presença dEle, se você passa tempo, investe tempo com Ele, Ele é um Deus que estará sempre com você, para que o sonho que Ele te deu se realize na sua vida. Então o Senhor estava com José, e ali, por isso, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. José era bem sucedido em tudo que ele fazia, e Potifar se agradou muito daquilo, e o colocou como ele como assistente pessoal e encarregado de toda a sua casa e de todos os seus bens. Porque como Deus era com José, quando Deus é contigo, querido, até através da sua vida outras pessoas serão abençoadas. Deus vai te abençoar, e através da sua vida pessoas vão ser abençoadas. Pessoas vão ser abençoadas. E a casa de Potifar prosperava. Ele era abençoado através da vida de José. José era um moço, um rapaz bonito, de boa aparência. Em um determinado tempo, um determinado momento, ele entrou para trabalhar, e ali a mulher de Potifar o assediava todos os dias. Todos os dias. E um dia ela o agarra. E ele sempre vinha fugindo. E aí ele sai correndo. Querido, com pecado não se brinca. Com pecado nós não podemos fazer concessões. Quando o pecado surge na nossa vida, o que nós devemos fazer é correr. E ele sai correndo. E José, ele vai para a prisão. Potifar o lança na prisão. Mas mesmo na prisão, Deus era com José.
E ali, queridos, José, ele se torna também encarregado ali na prisão. Em meio às dificuldades, em meio às provações que eu e você poderemos enfrentar, Deus estará conosco. Em meio às dificuldades, Deus vai te levantar. Deus vai ser contigo em todas as circunstâncias. Então não desanime, não retroceda, não olhe para trás. Você está achando que está difícil esse momento? Creia que Deus está contigo, porque você vai sair dessa situação, porque Deus está contigo. Amém? E ali, na prisão, José, ele interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Um era copeiro e o outro era padeiro. E ele interpreta aquele sonho ali. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Um, ele dá uma sentença, ele interpreta e diz que o copeiro será restituído do seu lugar. Mas o padeiro, ele iria morrer, ele iria ser enforcado. E ele fala para o copeiro: quando você voltar para a sua posição, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Mas o copeiro, ele se esqueceu. Ele esqueceu de José. Muitas vezes, querido, nós estamos achando que estamos esquecidos. Aquela pessoa com quem você ajudou pode até ter esquecido de você, mas Deus não esqueceu de você, porque aquilo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir no tempo determinado. Então creia, se você não esmorecer, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Então não desanime, não desanime. E aqui eu quero falar de 5 atitudes para realizarmos o nosso sonho. Quero falar aqui de 5 atitudes para realizarmos nossos sonhos. Porque é isso que José fez. Primeiro, apegue-se à visão que Deus lhe deu. Apegue-se à visão que Deus lhe deu. Vamos ler lá em Gênesis 37, do versículo 5 ao 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouça este sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho, não apenas aos irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é este? Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Querido, então apegue-se à visão. Apegue-se à visão que Deus tem te dado. Porque a visão que Deus tem te dado, Ele vai cumprir na sua vida. O sonho que Deus tem te dado, Ele vai cumprir na sua vida. Então não desista. Não desista, não mude, não olhe para a direita nem para a esquerda. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor e na visão que Ele tem te dado. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. 2 Coríntios 4,18. Portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora
vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre, querido, durarão para sempre. Você não está entendendo agora a visão que Deus tem te dado, você não está entendendo agora o sonho que Deus tem te dado, mas Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida, e você verá a glória de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso, querido. Então não afaste da visão que Deus tem te dado, pois Deus irá cumpri-la. Deus irá cumpri-la. Mas nós temos que ter atitude. Quem esteve aqui pela manhã? Você ouviu uma palavra abençoada, não ouviu? Retire a pedra. O diácono Jonathan falou: retire a pedra. Nós temos que, o que depender de nós, nós temos que retirar a pedra, para que Deus mova o sobrenatural na minha e na sua vida. Você tem que retirar a pedra. Esse papel é meu e seu, porque aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, só depende do remover a pedra que está impedido do agir de Deus na minha e na sua vida. Amém? Segundo ponto, para que possamos realizar os nossos sonhos, espera. Muitas vezes nós queremos antecipar a Deus. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus, mas Deus, Ele não age da forma que achamos muitas vezes. E o tempo de Deus é perfeito para mim e para a sua vida, porque aquilo que virá no tempo de Deus será bênção para você e para outros, sabe, que estão ao seu redor. Mas precisamos esperar em Deus, confiar em Deus. Mas essa é uma atitude que nós devemos ter, não de qualquer forma, sentar num banco ou no nosso sofá, na sua casa, e simplesmente esperar. Não é isso que fala a palavra do Senhor. Gênesis 39:4, olha o que diz: satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal, e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Gênesis 39:21, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Queridos, em dois momentos Deus estava com José, porque ele não ficou aflito, ele não ficou desesperado. Em nenhum momento, quando você lê a história de José, ele demonstra, a Bíblia pelo menos não relata isso, que ele demonstra aflição, desespero ou impaciência. Não, ele confiava em Deus plenamente, porque ele cria que Deus ia realizar o sonho que ele tinha tido, porque o Deus que te deu o sonho vai realizar. Então creia, querido. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espera no Senhor, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Confia nele, espera nele com paciência, querido, porque Deus vai realizar. Deus vai realizar no seu tempo, na minha e na sua vida. Então nós temos que ter uma atitude de aguardar, de esperar, não de qualquer forma, mas confiando que Deus irá fazer na minha e na sua vida. Amém? Então espere o favor de Deus à vista do próximo. Ele garante
favor e sucesso para mim e para você. Ele garante o favor e o sucesso para mim e para você. Aos fiéis, querido, aos fiéis, permaneça, espere, pois há o momento certo para que isso se realize na minha e na sua vida. Terceiro ponto aqui, permaneça fiel. Gênesis 39:9, ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Querido, José, ele sabia que não poderia fazer aquilo. Ele não poderia, ceder às tentações, ao assédio da mulher de Potifar. Porque se ele cede às tentações, aquilo que Deus havia dado como visão, como sonho para ele, não iria se cumprir. Não iria. No processo, Senhor, no processo, querido, da realização do milagre na minha e na sua vida, nós devemos ser firmes e não fazer concessões com pecado. Não devemos fazer concessões com pecado, queridos. 2 Timóteo 2, do versículo 11 ao 13. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Querido, mesmo se eu venho me tornar infiel, Ele permanece fiel. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Creia, seja fiel a Deus e não faça concessões, querido. Mesmo quando a sua visão demore a se cumprir, nós temos a tendência de achar que as coisas de Deus estão demorando. Não está, porque Deus não age no tempo Cronos, no nosso tempo, esse relógio aqui não. Quantos já ouviram falar que um dia para Deus é como se fosse 1000, e 1000 como se fosse 1? Esse é o tempo Kairos de Deus para mim e para a sua vida. E esse tempo é perfeito. E viveremos as promessas, viveremos os milagres, viveremos tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para mim e para você. Mas é no tempo de Deus. A atitude que nós devemos ter diante da espera é adorar, é glorificar a Deus. Porque o tempo, quando você adora, quando você glorifica, quando você exalta, quando você se expõe para Deus, isso passa de uma forma que você não percebe. Mas será que nós estamos aqui só para receber? Muitas vezes nós queremos só receber, e não somos capazes de dar. Porque a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. E o quarto ponto aqui, creia que Deus é o Deus que faz milagre. Deus é o Deus que faz milagre. Ele não mudou, querido. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para todo sempre. Ele está realizando milagres ainda, Ele está operando milagres ainda, Ele está vivo, Ele te ouve, Ele está aqui nesta noite, comigo e com você. Gênesis 41, do versículo 37 ao 40, olha o que diz a palavra do Senhor. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José, por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José uma vez:
que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Queridos, olha isso. O copeiro que havia esquecido de José, e um momento que o faraó tem um sonho perturbador, e esse sonho, querido, ao ler essa palavra, ela é um filme de terror. Se você for analisar, um filme de terror. Faraó tem um sonho com 7 vacas gordas, e elas saem ali do rio e começam a pastar, mas de repente vem 7 vacas magras e feias, e essas vacas magras e feias comem as gordas. Não é um filme de terror? Como assim as magrinhas comeu as gordinhas? E após comer as vacas gordinhas, elas ainda apareciam e tinham uma aparência horrível. Em um outro momento, o faraó sonha com espigas bonitas, cheias. 7 espigas bonitas e cheias. E aí ele tem outro sonho com que saíam também espigas feias e esmirradas. E essas espigas feias e esmirradas comiam as espigas cheias e bonitas. E ele conta ali o sonho, e o copeiro se lembra de José, que José havia interpretado o seu sonho. E ele fala para Faraó: Faraó, tem um moço ali na prisão, que ele é capaz de interpretar sonhos, porque ninguém pôde interpretar os sonhos do faraó. E ele fala desse sonho, que as vacas gordinhas eram 7 anos de provisão, de abastança, e as vacas magrinhas eram 7 anos de fome, de escassez total. E ali ele fala como o faraó ele teria que fazer para que naquele período de abundância eles pudessem estocar alimentos e pudessem salvar a nação no período de fome. E quem Faraó escolhe para estar naquela posição? Porque ele não viu ninguém mais sábio que José. E José é colocado na posição de governador. Querido, há processo na minha e na sua vida com que, sabe, nós passaremos, é para nos aperfeiçoar, é para nos aperfeiçoar. Todo o processo é para nos aperfeiçoar e chegarmos na posição que Deus quer que nós cheguemos. É isso. Creia, querido. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam dEle, Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele que nos presenteia, Ele que te recompensa. Então creia, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te mostrado em sonho, creia que isso irá se realizar, porque Deus que prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Creia que Deus é suficiente, que Ele lhe deu os dons que você precisa para realizar o propósito para o qual Ele te chamou. Creia, queridos. O quinto ponto aqui: confia. Confia no Senhor, confia nele. Gênesis 50, 20. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste carro para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Querido, a posição que Deus tem te colocado não é para somente você se salvar, mas para que você, através da sua vida, outras pessoas sejam salvas. Amém? Então, quando José chega nessa posição, querido, sabe quantos anos José tinha? 30 anos. Até que ele chegasse a essa posição, levou 13 anos. Então não pule os processos da sua vida. Não pule os processos. Nos processos Deus vai te fortalecer. Nos processos que você é provado para chegar aonde Deus quer que você chegue. São nos processos que nós somos aperfeiçoados. São nos processos que nós somos, desafiados todos os dias a permanecer firmes e fiéis a Deus. São nos processos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Confia na providência soberana de Deus. Ele faz com que todas as coisas operem em seu benefício, quando você permanece fiel ao seu chamado e propósito. Deus permanece fiel ao seu chamado e propósito, quando nós permanecemos firmes, quando nós confiamos nele. Confiar não é duvidar em nenhum momento, é confiar e colocar na mão de Deus, que Ele irá fazer. Talvez você teve sonhos, talvez você esqueceu dos sonhos que Deus te deu. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite que Deus vai fazer com que você sonhe novamente, e o Deus que fez você sonhar vai realizar na sua vida hoje. Deus vai fazer, você viver o sobrenatural. Então creia, queridos, creia. Foi assim que Deus fez na vida de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia. E ali Daniel, juntamente com seus amigos, é levado escravo para a Babilônia. E um dia, esse ainda é mais hard, nível hard. Porque imagina você contar um sonho que a pessoa não te contou. Não, eu não vou contar o sonho, eu quero que você revele o sonho que eu tive sem contar para você. Mas Daniel sabia quem ele era e ao Deus que ele adorava. Ele sabia quem ele era porque ele tinha um relacionamento com Deus. Quando eu e você temos um relacionamento com Deus, o Deus que realiza e faz você sonhar, Ele é o mesmo Deus que interpreta sonhos sem que você conte. E Ele ali interpreta o sonho de Nabucodonosor, queridos. Ele conta o sonho de Nabucodonosor. E Ele realiza milagres na minha e na sua vida. Deus é um Deus que realiza milagres na minha e na sua vida. Deus, Ele mostrou para José que Ele o tornaria, mas não mostrou o processo. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele dá um sonho para José, e José tem aquele sonho aonde ele ia chegar. Deus mostrou o final, mas Deus não mostrou o processo em que José ia passar. Porque talvez, e muitas vezes, se Deus nos mostrasse o processo que iríamos passar, nós não aceitaríamos e nós não viveríamos os milagres que Deus tem para mim e para você. Se Deus mostrasse que você se tornaria governador do Egito,
mas que você tivesse que ser jogado na cisterna pelos seus irmãos, vendido como escravo, ser preso, que você aceitaria? Você aceitaria passar por isso? Claro que não. Claro que não. Porque Deus não nos mostra o processo, mas mostra o fim. Ele mostra o fim. É isso que Deus está mostrando hoje para mim e para você. Ele está mostrando onde você vai chegar. Mas para isso nós devemos ter essas 5 atitudes. Essas 5 atitudes, para que os sonhos de Deus se realizem na minha e na sua vida. É apegar-se à visão. Apegue-se à visão que Deus tem te dado. Apegue-se à visão, espere, confia, permaneça fiel, creia, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Ele vai cumprir na minha e na sua vida, querido. Não, querido, desista, porque são nos processos que nós somos aperfeiçoados. Deus quer te aperfeiçoar nos processos. Nos processos. No ano de 2017, meses antes, eu estava orando na minha casa, na sala da minha casa, e Deus me deu uma visão. E eu era de outro ministério, e eu estava nesse ministério há 11 anos. E nesse ministério eu fui consagrado pastor. E aí Deus me deu aquela visão, e em nenhum momento eu pensava sair daquele ministério. Mas Deus me deu a visão, porque eu tenho um tambor em casa e prego nas ruas. E essa visão que Deus havia me dado, nesse tambor que eu tenho, um tambor preto, ele tem escrito: venha o teu reino. E na visão que Deus me dá, estava o símbolo da bola de neve. E eu começo, meu Deus, que isso? E eu fico ali. Eu estava na sala orando com a minha esposa, com a minha irmã e com um amigo. E Deus me dá aquela visão, e eu começo a falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a minha esposa fala comigo no meu ouvido, fala: Deus mandou você falar a visão que Ele te deu. Eu falo: não posso falar agora. Não posso falar agora. Posso falar agora. Em outro momento, Deus me dá a mesma visão. E aí, eu decido ali sair daquele ministério, tomo atitude. Sabe, querido, porque quando você não está cumprindo o propósito pelo qual Deus te chamou em um determinado local, Ele vai fazer com que você saia daquele local para que você se cumpra em outro lugar. E Deus me traz para a bola de neve. E aqui eu fui bem recebido como nunca antes. Como nunca antes. Mas como pastor, você pensa: eu vou passar por todo esse processo, E aí eu conversei com o pastor Felipe, e ele falou para mim: William, esse é o momento em que você vai sentar e ouvir. E eu me sujeitei àquilo, porque, querido, não é o título, mas é o quanto você obedece. Porque quem obedece, cresce. Porque quem obedece, cresce. E eu me sujeitei àquele tempo, e fiquei sentado sem poder fazer nada. Eu e a minha esposa, nós gostamos de servir. E passamos aquele período ali sem servir. E quando ele falou: você está liberado,
para servir. Eu entrei no ministério da cantina e ali eu servia com todo o amor que eu tenho, com que eu sempre servia ao ministério. Eu servia naquele ministério com amor, eu e a minha esposa. Passou-se tempo. Em um determinado momento, ele chegou para mim, o pastor Felipe falou assim: William, você quer participar? Porque Deus me falou comigo, você quer fazer parte do corpo do presbitério da igreja? Eu falei: quero sim, pastor. E um dia de domingo aqui, ungindo novos diáconos, eu subi nesse altar com tanto temor e tremor diante de Deus, porque eu esperei pacientemente no Senhor. Eu esperei pacientemente no Senhor, para que eu pudesse viver as promessas de Deus. Agora no processo, querido, eu pensei: será que essa visão foi de Deus? Será que essa visão foi de Deus? Deus está demorando. Deus, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós queremos antecipar as promessas de Deus nas nossas vidas, mas sempre o pastor Felipe me dava uma palavra: espera, William, seu tempo vai chegar, o seu tempo vai chegar. E chegou, queridos, e chegou, porque eu esperei, eu não desisti. As adversidades, o processo foi dolorido, mas eu esperei. E hoje eu estou aqui, sabe, hoje estou aqui pregando, e hoje eu estou aqui, sabe, fazendo parte do presbitério, do lado de grandes homens de Deus, de companheiros. E cada dia eu aprendo mais com cada um deles. Cada dia eu aprendo com mais. Cada um tem o seu jeito, da mesma forma que eu tenho o meu jeito, e eu cresço com eles. Então espera no Senhor, querido. Espera no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida vai se cumprir. Não desista, não retroceda. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Agora, querido, todos nós precisamos passar pelos processos. Abraão, que era bisavô de José, ele teve que sair da terra da sua parentela, e para onde Deus o enviaria, o mostraria. Ele sai com a promessa que ele se tornaria uma grande nação. Você imagina isso? Você ir sem uma direção, e Deus simplesmente sai e vai. E aquele homem, ele não só vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, mas ele se torna o pai da fé. Sabe, quando nós obedecemos, é aí que nós crescemos e vivemos os milagres de Deus na minha e na sua vida. Ele viveu. Já pensou se Abraão desiste? Já pensou se Abraão não creia? Mas ele viveu o milagre. Da mesma forma foi Davi, um pastor de ovelha. Ele é ungido por Samuel, e ele mata um gigante. Depois ele vai morar na casa do rei Saul, e ele depois se torna um guerreiro do seu exército, do exército de Saul. E por matar mais inimigos que Saul, ele gera uma inveja em Saul. Não havia necessidade dessa inveja. Como se eu tenho um guerreiro do meu lado que é poderoso mais do que eu vou ficar alegre.
eu vou ficar alegre. E ele tem uma inveja, e ele começa a perseguir Davi. E ele persegue Davi ali por muitos anos e muitos anos. Davi passou pelo processo. Davi passou pelo processo. Eu e você temos que passar pelo processo, porque Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu, mas nós temos que passar pelo processo, porque são nos processos que somos aperfeiçoados para vivermos os milagres de Deus. É isso. E aí no processo Davi se torna rei, e ele se torna rei, e um dos melhores e maiores reis de Israel. É isso, queridos, é isso. Como José, através de José, Deus o usa para salvar uma nação e a sua circunvizinhança, para que eles não morressem de fome. José era um tipo de Cristo. José era um tipo de Cristo. Ele é levantado ali, passa por todas as provações, mas Jesus, ele não veio para simplesmente salvar uma nação. Jesus, ele padeceu e morreu por mim e por você, para que a humanidade fosse salva através da sua morte e ressurreição. Queridos, sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. É por isso que você está aqui hoje. Foi porque Ele morreu por mim e por você. Ele padeceu. Ele foi torturado ao ponto de não ter mais aparência humana. E Ele derrama ali a sua cruz. Ele derrama ali o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse, através da morte e ressurreição dele, ter vida e vida abundante. Deus quer que você tenha vida abundante, queridos, mas suporte os processos, porque Deus vai te elevar numa posição de honra. Deus vai te elevar numa posição de honra, queridos. Então não desista, não desista, porque Ele quer que você viva os milagres que Ele tem preparado para você. Ele quer que você viva os milagres. Não há nada, não há ninguém que nos ama tanto como Jesus. Ele não está olhando para você e vendo o seu pecado, não. Ele está dizendo para você nessa noite: vinde como está. Vinde como está. Vinde como está. Os sonhos que Deus tem te dado, Ele vai realizar na sua vida. Agora, para que esses sonhos se cumpram na minha e na sua vida, querido, o que você precisa abandonar hoje? São aqueles amigos que você acha que são amigos que não são? Porque esses amigos, se eles não te fazem aproximar mais de Deus, se afaste deles. Se esses amigos com quem você tem andado não te fazem aproximar mais de Deus, se afaste deles, porque eles não são amigos. Porque eles irão impedir que Deus realize os seus sonhos através da sua vida. O que você precisa deixar hoje, querido, para que Deus realize os seus sonhos? É o pecado? A falta de perdão? O que é que você precisa abandonar hoje? Perdão não é quando eu estou bem e eu estiver num relacionamento com Deus como nunca antes tive, que eu preciso pedir perdão. Não, pedir perdão é uma decisão, queridos.
É uma decisão que dói, que não é legal. Mas quando você toma essa decisão de perdoar, você sente um alívio tão grande, tão grande, tão grande. Então, se você tem alguém para perdoar, perdoe hoje. Perdoe hoje. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se você não perdoar, querido, Ele também não irá perdoar. É o que diz a palavra em 1 João. Se nós não somos capazes de perdoar, como Deus irá nos perdoar? Então eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que liberar perdão, queridos. Então, para que Deus cumpra o meu e realize os meus sonhos e os seus sonhos, eu preciso abandonar coisas que me impedem de se aproximar de Deus. Eu quero que nessa noite você curva a sua cabeça. Curve a sua cabeça essa noite. Deus está aqui e quer realizar os seus sonhos nessa noite. Deus está aqui, Ele quer realizar os seus sonhos nessa noite. Aleluia. Deus, Ele quer realizar os seus sonhos nessa noite, querido. Então não desista. Não desista, não tenha medo, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida hoje. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. O que é que tem te impedido de você viver os sonhos que Deus tem te dado? Ele vai te colocar num lugar de honra. Ele vai te colocar num lugar de honra. Eu quero que você tenha uma atitude hoje. Coloque-se de pé nessa noite. Você que está me assistindo através do YouTube, aí no seu lugar também, coloque-se de pé. Talvez você esteja sentado ali na sua casa, no conforto do seu lar, mas coloque-se de pé nessa noite, aí onde você está, porque Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos, porque Deus é aquele que promete e realiza. Curve sua cabeça, reflita um pouco sobre aquilo que tem te impedido de chegar e se aproximar mais de Deus, para que Ele realize os seus sonhos. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele se move neste lugar nessa noite. Enquanto isso, vamos adorar.